Quem que vai falar para nós apresentar esse caso, Giovanni? Posso começar aqui, Luca? Tranquilo. Então está aí o nome do caso, prontuário, se alguém quiser mais informações sobre o caso. Apareceu para mim que não. A tela tá branca. Ficou branco para mim aqui também. Espera aí. Oh, gente do céu, paguei alto. Que horror. Espera aí, então vamos lá, Giovanni. Como eu falei, então, é uma das situações onde a gente tem mais contraindicação para a cirurgia refrativa. São aqueles pacientes com altas miopias e que têm uma córnea fina e sem ceratocone. Então, vamos lá. Então, o paciente veio para a primeira consulta em abril de 22. O paciente tem 22 anos. Correção atual dele no olho direito estava 7,5, com menos 2, eixo 170. Olho esquerdo, menos 8, com menos 2,5, eixo 176. Refração dinâmica, olho direito, menos 7, menos 2,5, 170. Cuidado visual de 1. E olho esquerdo, menos 7,5, menos 2,5, 180. Cuidado visual de 1. Paquimetria do olho direito, 510 micra. Olho esquerdo, 500 micra, né? Aqui na topografia de córnea, a gente tem um K2 de 47,02 com assimetria superior. No olho esquerdo, um K2 de 46,5 com assimetria superior. Aqui no fundo de olho dele, deixa eu ver aqui, retina está aplicada, discóticos normais, retina periférica, região temporal de ambos os ovos com afilamento, mas sem rotura e sem degenerações, né? Então, a gente tem um paciente com uma alta curvatura da córnea, né? A gente tem um paciente que, por exemplo, necessário. Primeira coisa, antes de falar isso, a correção atual dele, a refração dinâmica não estão batendo. Pode ser que o paciente tenha feito a refração anteriormente sem dilatar e sem tirar a acomodação dele também, né? Uma coisa também que a gente pode pensar também é Isso que eu repito, é uma coisa muito importante, viu, João? Todo Uhum. paciente, mesmo que venha encaminhado por oftalmologista, com exame recente, com relatório, repita a refração sempre. Jovem, principalmente, jovem, sempre ciclopegiado, para você não correr o risco de tratar uma refração que não é a melhor visão corrigida desse paciente. Outra coisa também, então, por exemplo, não está batendo, questão da refração já é um sinal de alerta. A gente sempre tem que fazer a refração. A paquimetria do paciente central aí, por exemplo, a quantidade de micra que a gente teria que ablar ia ficar uma córnea muito fina que inviabilizaria a correção total dessa dioptria também, né? E além desse paciente tem uma alta curvatura também, sugerindo possibilidade de ceratocone também, né? A gente poderia ablar, induzir uma ectasia e ainda não retiraria a dioptria total do paciente. Perfeito. Então, tem aí as opções. Uma coisa, em relação à diferença da refração, se a refração minha atual fosse maior do que a que ele estava usando, a gente tem que considerar a possibilidade de miopia em progressão. Então, também é uma contraindicação para a cirurgia. Agora, se a minha refração ela é menor do que ele está usando, é porque ele estava hipercorrigido. Bom, e aí? Então, Por onde você caminharia aí? Então, em relação às condutas, para mim teria a questão do óculos, que o paciente estaria insatisfeito. Tem a questão da lente de contato rígida, que a gente poderia ver, possibilidade de adaptação desse paciente, nem se ele já usou ou não a lente de contato. Mas se não, se o paciente deseja reduzir a independência do óculos dele, a gente poderia ver a questão do anel HM, né? Tá. Então, Mas seria importante ver vamos em frente. Com outra coisa também certeza, o seria. perfil do paciente é fundamental. Uhum. E outra coisa também, tem esse paciente seria bom para avaliar no trajeto do túnel, se pensasse em planar o anel, a quantidade de micra, espessura dessa córnea, né? Então, vamos pedir um pentacâncer. E pensando em Isso. cirurgia para esse paciente, Uhum. uma alta miopia num jovem com córnea fina é uma combinação explosiva, não é isso? Então, você Isso, está com vendo alguma certeza. coisa errada com esse pentacâncer, com o mapa de refrativo do olho direito?
Por exemplo, aí no mapa axial, você não vê uma simetria entre a parte superior e a parte inferior, tem uma certa simetria, né? Aqui a córnea desse paciente também ela é mais fina que o normal, né? 500 micra está abaixo do valor da média normal do paciente, o que pode acontecer no ceratocone também, né? Os mapas de a esfericidade está menos 0, até 0,23, 0,3, 26. até tendo 0,36. Um Muito pouquinho normal, né? É. Uhum. A elevação aí, tanto anterior quanto posterior, É melhor olhar mais, nos outros mapas, né? né? Vamos, Uhum. vamos ver. Ou um Vamos lá, eu KISS até coloquei extremamente em destaque aqui 84% por esse, né? 84. 84, então, isso, um IHD de 0,04, um IHD normal. Hum, a córnea é bem fininha também, esse IHD suspeito, né? Uhum. Não, o HD está até legal, 0004. Vamos ver aqui. Não, Agora, quando a gente desculpe, vê um IHD mapa de não, o Belém-Ambrose, KISA. Uhum. o Kisa, sim, Você o tá... Kisa é suspeito, né? Isso, De 60 a 100 isso. é suspeito. Então, vamos lá. Você tem um O que que você BAD-D está vendo nesse mapa aumentado, de Belém-Ambrose? você tem um BAD-D aumentado aqui, fugindo do padrão ali onde está circulado ali, 6, 8 milímetros também, ele para 8 para 10 milímetros, né? Fugindo da curva ali, da média ali. O arte máximo eu não estou conseguindo ver, não sei se é 350 que está aí, Mate um máximo aqui. Deixa eu ver aqui. tá por cima. É, não tá mexendo a bolinha aqui. 541. 540 o arte? Muito normal, né? É o arte É. máximo normal, né? O Mas com outras 541. alterações. Alteração na curva de Mas tem aqui Berlin-Ambrosio, onde o você falou, né? BAD-D. Aham. Tá acima do ideal, né? Uhum. 1,48, uma córnea fina, elevação posterior muito normal. Vamos ver o olho esquerdo. Você viu alguma coisa diferente nesse mapa do olho esquerdo? Os dois meridianos não sei se você está numa certa simetria aqui. Os dois, tá Tem bem. uma coisa aí que é muito importante, nós já A comentamos isso perda da algumas vezes. ortogonalidade? Não, a ortogonalidade dele está excelente, mas tem um Ortogonalidade, né? problema ali que é aqui que a gente chama de cone truncado. Ah, Olha para você tá. ver Tá sendo truncado. tá vendo? A Tô parte vendo. daqui de 3, 5 milímetros, praticamente todo o Ah, sim. astigmatismo está nessa área. Isso não é comum. Quando você É, pega um não, ceratocone, um normalmente você não vê isso astigmatismo mesmo. normal, Uhum. ele vem até a periferia, né? Certo. Então, isso aqui não é normal. Isso aqui já é uma suspeita de cone truncado. Certo. A felicidade é normal, mas também uma córnea fina. Isso. Aqui também o Kisa, né? Quis bem alto. Alterado. É. O Vamos IHD ver aqui agora normal. o William-Ambrose. Um Berlin-Ambrosio maior com 1,28 aumentado também, né? Já fugindo ali na curva também, 6, 8 Também tem milímetros. o SCAT ali de 6 e 8, né? Um arte Marte máximo dentro máximo. normal. Uhum. Então, o Isso. problema dele é que ele tem realmente uma idade com uma alta metropia e tem um caso Uhum. que é suspeito de ceratocone, tem alguns sinais aqui indicativos de ceratocone, porque às vezes, gente, o ceratocone ele começa e não evolui, isso é a maioria dos casos. Então, nesse caso, o paciente tinha uma tendência para ceratocone, tratou alergia, parou de coçar o olho, ele deixou de evoluir. Mas não está longe de ser uma córnea normal. É uma córnea que inspira cuidado. A gente não deve tirar na espessura dessa córnea, principalmente com uma idade dessa, né? A gente vai desestabilizar essa córnea. Então, é uma córnea realmente altamente suspeita para se fazer uma cirurgia de fotoablação. Então, aqui está mostrando os dois mapas. E aqui, sempre que eu falo com vocês, surgiu alguma dúvida, faz o Handelman. Não tem uma ideia Mas o Handel dele. do risco. Você Uhum. acha que o Handelman dele está alterado, Felipe? O Giovanni? Como é que era? Eu não entendi. Você acha que o Handelman dele está alterado?
Vamos ver aqui. Em relação à parte da topografia dele, tem uma certa assimetria. A quantidade de micra que desse paciente se ia consumir, mais ou menos, ia ficar menos de. Deixa eu ver aqui. Mais de 300. Mais 300 micra. Pronto. Pronto. Idade do paciente, 22 anos, né? 22 anos, você somar 3 pontos. E aqui, questão, por exemplo, questão da quantidade de ablação dela. O paciente ia ficar com a córnea bem fininha, né? Menos de 400 também. 4. O paciente é um de alto risco, né? Altíssimo risco para você fazer uma Uhum, fotoablação. Aí é uhum, totalmente contraindicado. Eu não uhum, coloquei entre as possibilidades uma possibilidade real, que foi indicada aqui pelo uhum. nosso amigo Rui Cunha Filho, que sugeriu como primeira escolha uma lente fácil. Essa paciente, Rui, eu nem aqui, porque é uma paciente extremamente fazer esse implante de lente fácil, mas sem dúvida, se ela tivesse uma câmara anterior adequada, seria o melhor dos mundos, né? Você poderia corrigir tudo, ainda mais hoje com as lentes históricas. Seria o melhor dos mundos, mas isso é possível, não por aquilo que é o ideal, né? Então, a gente que trabalha muito lá com paciente de SUS, a gente tem que ter uma expectativa de dentro da realidade dele. Se o Reinaldo, paciente tiver condição e é um paciente que exige, realmente seria a melhor opção. Oi, Reinaldo, o seu áudio pois não não? tá muito legal, não. Eu vou te sugerir você desabilitar o seu vídeo, deixa só o áudio para melhor, Eu porque o já seu áudio, desabilitei. já desabilitou, porque a sua internet está Não, o meio vídeo já instável. cortei o vídeo. Já cortou. Aqui é esse Corta o problema. vídeo, porque você está Não, já está escapa, né? cortado. Aí, tá bom. Então vamos em É. frente. Bom, então, com feita essa observação aí, muito bem lembrada da lente fásica, mas Hum, nesse caso seria totalmente inviável para a paciente. Se você for fazer aqui bem o caro, score de né? random aqui, a gente vai ver que é Assim, de alto risco. um score de altíssimo risco, né? 4, Uhum. 6, quer dizer, é um negócio assim, seria inviável a gente pensar. Bem Eu me lembro que praticado. essa paciente, quando ela começou, quando ela chegou, a gente estava falando muito, a gente está publicando agora um trabalho sobre a NeoHM, e como é uma paciente cujo objetivo era tentar ver se conseguia reduzir um pouco esse grau, ou pelo menos regularizar para ver se ela podia usar uma lente gelatinosa, alguma coisa assim, porque a visão dela, apesar de ser boa com óculos, ela tinha realmente um grau muito alto. Então, uma das opções que nós pensamos quando essa paciente chegou, aqui só mostrando por que não fazer uma fotoablação, né? É um cone suspeito, pelas Certo. assimetrias, Uhum. pelo aspecto de cone truncado, né? Um PTE aqui é uma progressão da curva de paquimetria abaixo da média, o índice de Belin-Ambrose aqui, do display aqui também alterado. Então, realmente, fora de questão pensar em fazer uma... gente, eu peguei esse caso errado. Isso aqui não tem nada de HM, não. Na verdade, é o seguinte, eu vim para cá, trouxe um HD aqui, fui passar para esse computador aqui e deu um problema aqui. Bom, mas aqui é o seguinte, seria uma boa opção HM, nesse caso? O que você acha, Giovanni? O Não foi paciente é colocado... jovem. Então, o paciente, o HM, por exemplo, seria, por exemplo, a gente reduzir essa miopia. Mas o que acontece? O paciente, você não estava fazendo acompanhamento dele. Você não sabe se a metropia dele está evoluindo também, né? E já veio com a E refração nem que não sei que estava batendo também. e nem sectasia também está evoluindo no paciente que me procurou a Então. primeira vez, já com uma alta miopia, com cone suspeito. Então, você poderia voltar para daqui uns 6 meses, por exemplo, repetir um novo Pentacan dele para ver como é que tá, né? Combater controle ambiental, usar polímero antialérgico, lubrificante, né? Isso, E avaliar. perfeito. Isso que Me dá um pouquinho a gente dessa. sempre foca aqui. Mas eu queria... Oi? Alguém falou alguma coisa? Alô?
Alguém fez alguma Eu observação já aí? desabilitei. O áudio do Rui estava ligado, eu já desabilitei aqui. Vamos em Tá bom. frente. Bom, então é o seguinte, então aqui, ó, paciente jovem com alta miopia e córnea fina, gente, é fora de questão, você tem que tomar muito cuidado, né? Agora, o seguinte, o HM, nesses casos de alta miopia, gente, ele não se presta à correção da miopia. O mais importante nesse caso aqui é a gente pensar em evitar a progressão. Se estiver progredindo, o paciente vai se beneficiar muito mais de você evitar a progressão do ceratocone, já que ele tem uma boa visão, do que fazer qualquer outro procedimento, como anel. Eu coloquei também, no caso de intolerância ou impossibilidade do uso de lente, considerar as lentes fásicas. Nesses casos, eu não sei se isso está evoluindo, se esse ceratocone estiver evoluindo, uma lente fáscica poderá não ter o resultado esperado pelo fato da metropia ou do ceratocone estar em evolução. Então, esses casos, a gente tem que ser muito cuidadoso. Tentar adaptar uma lente de contato a esses pacientes, acompanhar de perto. O ceratocone está estável? Então, sim, vamos pensar no que é melhor para essa paciente. Seria uma lente fáscica. O ceratocone está evoluindo? Antes que comece a perder uma qualidade visual de forma importante, vamos pensar em fazer o crosslink, né? Agora, se por acaso essa paciente não conseguir se adaptar com lente de contato e o ceratocone estiver estável, aí nós vamos colocar para ela, ó, a melhor opção para você é a lente tórica, a lente fáscica tórica. Esse seria o melhor dos mundos para esse paciente. A gente tem que indicar, porque o fato do paciente parecer simples ou humilde não significa que ele não queira o melhor para ele. Muitas vezes o paciente faz um esforço danado e consegue fazer um tratamento que, se você não oferecer, ele pode te culpar depois. Como se dissesse, doutor, tinha coisa melhor para fazer no meu olho, só não fez porque achou que eu não tinha condição. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se oferece, cabe ao paciente dizer que não tem condições. Bom, eu vou depois achar esse caso do HM, gente, e vou apresentar para vocês. Vamos começar agora os casos de adaptação de lentes de contato pós-cirurgia refrativa, que é... Esse paciente, Reinaldo. Oi. Reinaldo, antes da gente passar para o segundo caso, na hora que o Giovanni terminar isso, eu quero comentar aqui algumas coisas, ok? Pois não. Vai em frente, Giovanni. Vamos lá, Ronaldo. Esse paciente, por exemplo, Giovanni, se ele não tivesse um ceratocone, tivesse uma miopia estável, poderia até pensar que o Dr. Paulo falou semana passada, na questão de implantar o HM e depois esperar um tempo e fazer um PRK com 70% a 75% do valor da dioptria, né? Se não Era o tivesse caso cone... que eu ia mostrar para vocês, que era um caso de HM, mas infelizmente, eu não sei onde é que foi para esse caso aqui. Mas seria o caso de fazer isso. Essa paciente já teve implantada, não essa aí, mas a outra paciente teve implantado o HM, foi um resultado muito pequeno de correção, corrigiu 4 dioptrias de miopia, não corrigiu nada do astigmatismo. Então, o objetivo agora é esperar 6 meses para a gente poder implantar um anel de 140 por 200 para corrigir de forma adicional esse astigmatismo e ver se essa paciente vai ter pelo menos usar um óculos de uma forma menos desconfortável, né? Já que para ela a lente fáscica não está longe da realidade dela. Pra vocês terem uma ideia, essa paciente, eu consegui esse anel com o Paulo e a paciente não pagou, ela não tinha condição nenhuma. Eu tenho muito médico que me manda esses pacientes, né? Então, eu recebo lá uma quantidade grande de paciente que a gente chama de NP, para não falar não pagante, mas são aqueles pacientes que a gente procura fazer uma medicina de boa qualidade e ajudando os pacientes que não têm condição. Arnaldo, você queria fazer algumas considerações aí? Quero sim, Reinaldo. Concordo 100% com você quando você comenta que a associação de paciente jovem com alta metropia e córnea fina é uma combinação explosiva, tem tudo para dar errado. Paciente jovem, a gente já acende uma luz amarela. Alta miopia com astigmatismo associado, importante, já acende outra luz amarela. Córnea fina, já acende a terceira luz amarela. Paciente que você nunca viu na vida, que você não sabe se a refração está estável ou não, já acende 4 luzes amarelas. Se você está dirigindo na estrada e você tem 4 luzes amarelas,
o bom senso diz para a gente não ir em frente, para frear, né? Então, eu realmente concordo com você que não é um paciente, esse paciente não tem nenhuma indicação para uma fotoablação com laser e, caso seja realizada, a chance de você ter uma intercorrência grave, uma ectasia, realmente é enorme. Com relação ao comentário aí do Rui, com relação à lente fáscica, sem dúvida que esse paciente é um bom candidato para a lente fáscica, se a gente já tiver certeza que a sua ametropia está estável e que ele realmente tem condições financeiras para poder pagar pelo menos a lente fáscica, que realmente é um procedimento caro e não é para qualquer um. Já aconteceu lá na Santa Casa, lá na Refrativa, não vou citar nomes aqui, mas já aconteceu em várias oportunidades do representante da lente fáscica, também não vou falar nem o nome da lente fáscica, mas já aconteceu em várias oportunidades do representante da lente fáscica disponibilizar algumas unidades para a gente usar para pacientes carentes, e eu realizei 3 procedimentos alguns anos atrás em pacientes automíopes, bons candidatos. Fiz a primeira cirurgia. Na hora que eu fui fazer a segunda cirurgia, o representante virou para mim e falou: não, doutor, a gente só doa uma lente por paciente. Então, para mim, a surpresa era um paciente extremamente carente. O que eu tive que fazer? Eu tive que comprar uma segunda lente fáscica para implantar no olho desse paciente, porque ele estava com -1 no olho e -12 no outro. Então, para resolver o problema que eu tinha criado, eu comprei uma lente, ou seja, eu não só trabalhei de graça, eu tive que comprar uma lente e doar para o paciente. Então, isso para mim foi um aprendizado. Todas as vezes que você, um determinado representante, te oferecer, te disponibilizar uma lente para um determinado paciente, você tem que pesquisar se realmente você está ganhando uma lente ou se você está ganhando um par. Porque essa pegadinha realmente me surpreendeu na época e eu, na época, fiquei chateado porque não estava dentro da minha programação. Ou seja, a lente fáscica é uma boa indicação para aquele paciente que está com a sua refração estável. Eu tenho uma experiência boa com pacientes com córneas normais, não aberradas, pacientes que não são portadores de ceratocone, pacientes jovens, na faixa de 20 a 30, com equivalente esférico de -7, -8, -9, que realmente não são bons candidatos para cirurgia refrativa, mas que com um anel HM de muitas vezes 320 por 250 ou 320 por 300, eu consigo baixar esse equivalente esférico de -9 para -1, -0,50, e esses pacientes normalmente eles ficam extremamente satisfeitos. Então, essa é uma opção que eu tenho usado enquanto o anel HM não estiver disponível. Agora, são 2 coisas que a gente tem que esclarecer para esse paciente. Primeiro, que o objetivo do implante do anel não é deixar ele independente de óculos ou lente de contato. A gente tem que deixar bastante claro que o objetivo é trazer o equivalente esférico de -9 para -1, -1,5. Então, esse paciente ele tem que ter ciência que ele precisará de usar. O ajuste fino será feito com óculos ou lentes de contato. E outra coisa muito importante que a gente tem que alertar esses pacientes é que, como o anel de 320 está na zona óptica de 5, esse paciente, à noite, ele poderá ter uma certa dificuldade para dirigir à noite devido à midríase. Eu tenho alguns pacientes que foram submetidos ao uso desse anel 320 por 250, não para objetivo de ceratocone, para o objetivo de corrigir miopia e astigmatismo associado em córneas normais. E esses pacientes eles ficaram extremamente gratos, porém, esses pacientes, eventualmente, se precisar viajar à noite, eles têm que usar lá uma brimonidina, porque realmente à noite a sensação de glare é muito grande. Esses pacientes que eu ponho esse anel de 320 por 250, eu não faço fotoablação. Eu acho que para você pensar em fazer uma fotoablação, você tem que ter uma zona óptica pelo menos 6. Então, enquanto o anel HM não estiver disponível, que eu espero que esteja brevemente, a minha opção é simplesmente colocar um anel e depois fazer o ajuste fino com óculos ou lentes de contato. Ok? Então, era isso, Reinaldo, que eu queria comentar aí. Ótimo. Eu achei aqui a aula do HM. Aqui. Ah, maravilha. Então, vamos em frente. Tá aí na tela aí? Não, a tela está escura.
Vê aí, vê se apareceu agora. Apareceu ou não? Ainda não. Espera aí. Ainda não, Reinaldo. Vamos ver aqui. Ó. Agora vai entrar. Beleza. Apareceu, hein? Está aparecendo o slide com os temas, com as aulas. Pessoal, antes do Reinaldo iniciar esse novo caso, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, vai no Raise Hand e coloca lá. Não estamos conseguindo te ouvir, Reinaldo. Se alguém quiser fazer algum comentário, pessoal, vamos manter os microfones desligados, aí vocês põem lá o Raise Hand, a gente libera para vocês poderem fazer a pergunta ou o comentário que vocês quiserem. Como é que é? Tá ok? Tá apareceu agora? Agora aí? Sim, vamos em frente. O seu áudio está um pouco instável, Reinaldo. Bom, você está perto aí do seu roteador? Tá aqui, tá. Tem um repetidor aqui. O pessoal está lá, não estão me barulhento. Então vamos lá. Agora melhorou. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou procurar fazer aqui só o que for mais relevante. É uma paciente de 35 anos, olha a refração dela. Aqui está um ceratocone. Então, isso aqui em 2021, eu estava com uma grande expectativa com o anel HM. Eu consegui os anéis para colocar nessa paciente e ela não teria outra alternativa, um ceratocone já, uma córnea muito fina e uma acuidade visual corrigida muito insatisfatória. Tá? Essa paciente já tinha histórico de lente de contato, de problema. Ela é uma paciente também muito simples. Na verdade, essa outra eu nem me lembro. Mas é uma paciente que lente de contato para ela não era a melhor alternativa, pelo menos a princípio. Mapeamento de retina não tinha nada, ela já tinha... a gente sempre pede de rotina em altos míopes, né? E aqui está mostrando o Pentacan, já um ceratocone bem evidente. Eu vou montar isso só para a gente poder discutir o que realmente importa. E o ceratocone, os índices todos alterados, ninguém tem dúvida, né? Bom, então, essa paciente, então, aqui está o mapa de anéis, aqui mostrando o diâmetro de 4,8 a 6, 5,9 a 7. Então, eu, entusiasmado, esperando uma grande expectativa em relação ao HM, eu coloquei para essa paciente a possibilidade de colocar, já que ela não poderia fazer laser, e lente de contato, ela já tinha tido um histórico de muito sofrimento com lente de contato. E quando eu falei com ela que existia uma alternativa para reduzir o grau dela, ela se mostrou muito receptiva. Bom, aqui o olho esquerdo também, um ceratocone muito avançado já, uma acuidade visual corrigida muito ruim. Então, a primeira coisa que ele quer discutir aqui é o seguinte, quem que vai assumir esse caso aí? Vou convidar a doutora Silvia para poder apresentar para a gente aí, por favor. Silvia, você está vendo que nós temos um ceratocone, que é um ceratocone já avançado, uma visão ruim, os dois olhos. Qual olho que você operaria primeiro? E qual que seria o planejamento? Boa noite. Boa noite. Bom, eu operaria primeiro o olho de pior visão. Operaria primeiro o olho esquerdo. Perfeito. A gente sempre deve procurar aprender com aquele olho pior, porque a gente tiver que fazer algum ajuste no nomograma, a gente vai usar aquele olho como controle. Agora, a gente deve lembrar que tem casos que tem um olho que tem um prognóstico muito bom e o outro um prognóstico muito ruim. Se você não tem certeza que o paciente vai operar os dois olhos, é difícil operar o olho que tem melhor prognóstico.
pelo menos ele vai ter uma correção visual, uma visão satisfatória daquele olho de melhor prognóstico. Aqueles olhos que têm, às vezes, ceratometrias extremas, opacidades, aqueles casos ruins que normalmente já envia para transplante, né? A gente já tem uma expectativa assim, de reabilitação visual muito precária. Então, a gente vai naquele olho que tem. Mas aqui os dois estavam semelhantes em grau de evolução do cone. Então, como você disse, nós vamos fazer primeiro aquele olho de pior visão e melhor prognóstico. Vamos fazer o olho esquerdo. Certo. Você acha que esse cone é uma pelúcida Se a light? gente fosse pensar em colocar um anel tradicional, né? Você acha que esse A ceratocone gente pode, eu acho é sim, pelúcida light? ou pelúcida, pelúcida ou então um oval. Realmente pelúcida ou oval. essa gota aqui, ó, Mas eu achei Só pus bem isso aqui só para parecido. lembrar que a gente podia pensar num holograma aí para anel tradicional. Não era o nosso caso aqui, tá certo? O nosso caso aqui, a gente estava pensando em colocar um HM. Por que não um anel tradicional? Você ia ter alguma possibilidade de melhora de visão, de correção de um astigmatismo alto, num esférico tão alto assim? Provavelmente não, né? Ia reduzir o cilindro? Sim, poderia reduzir, mas poderia colocar uma lente de contato depois? É possível, mas você ia ter pouca alteração na correção da miopia, certo? Bom, então, a conduta aqui foi pensando, então, no anel HM. Então, continua. Lembrando, então, vamos lá, as dimensões do anel e a zona ótica que é utilizada. Então, A gente vai considerando a usar, alta então, está miopia, mostrando aqui, né? Isso. isso, de 5,9 a 7 e na menor paquimetria de 498. Aqui está mostrando o Considerando a alta planejamento desse miopia, anel, né? O túnel interno 5,6, 7,2, profundidade de de 80%, 80%. né? Ele geralmente é colocado a uma profundidade de 400 micra, precisão de 1,5. E eu tive a curiosidade de fazer um teste de necessidade de contraste desse paciente, e realmente a necessidade de contraste dele, dessa paciente, era interessante. Ela, nas altas frequências que mede a acuidade visual, está tudo perdido, né? Não tem nem índice médio mínimo no estímulo noturno. Mas de dia, ela, curiosamente, até que tinha, assim, nas baixas frequências, uma necessidade de contraste preservada, mas as frequências mais importantes, e principalmente no estímulo noturno, a visão muito ruim, que quem não tem quantidade de visão no teste dela, não tem também qualidade de visão. Bom, então, a ideia era colocar, naquele otimismo com os anéis HM, de colocar, então, nessa paciente. É uma miopia muito extrema. Aqui está mostrando, então, a topografia do olho direito, do olho esquerdo, que é a topografia aqui, o pentacam. Muito bem. Então, foi colocado o anel, ela veio aqui em junho, um mês mais ou menos depois, ela foi colocado o anel no olho esquerdo. Olha aqui, o que aconteceu? Aqui está a topografia do olho esquerdo pré, e aqui está 60 dias após o anel. Com 60 dias após o anel, olho esquerdo, 40º DPO, refração dinâmica de -9 com -2 a 180, 0,63 a visão. Em setembro, fez um anel HM no OD. Isso. Então, 15 dias depois, Curioso é que essa paciente, ela não usava lente de contato. O óculos dela, aquele mesmo óculos que ela estava usando, ela continuou usando. Eu falei com ela até para não fazer outro óculos, até que a gente tivesse um resultado mais ou menos estável. Mas ela continuou usando, porque o anel de 11 foi para 9, quer dizer, corrigiu nada, né? Muito pouco. No entanto, houve uma melhora da visão. E ela notou isso com o óculos. Quer dizer, ela acomodava um pouco lá, talvez. Ela põe o óculos mais para frente ou mais para trás, você reduz um pouquinho o valor da miopia, da correção da ótica, da miopia, né? Depois ele chega bem para frente, você enfraquece ele, você diminui o grau.
Então, o paciente põe o óculos mais para frente e começa a enxergar melhor, porque houve uma redução, mas muito pequena. Bom, e como ela estava enxergando melhor, assim, vamos ver se a gente tem um resultado melhor no olho direito. Então, está aqui a topografia pré e aqui agora a topografia após o anel do olho direito. O que você está vendo de diferente? O olho direito é embaixo, né? Peraí, ela fez dia 16 de setembro, isso aí tem 15 dias. Aqui está com 15 dias do anel do olho direito e aqui 60 dias do anel do olho esquerdo. E aqui a refração nesse período aqui. Ela está com 0,56 de astigmatismo topográfico aqui no olho direito, né? Só que na refração aqui está com -6 no olho direito. Estranho, né? Alguma coisa muito estranha. Bom, a paciente estava achando que eu também estava esperando que houvesse uma melhora com o tempo. Isso aqui nós estamos falando de 15 dias. A gente sabe que o anel, o principal efeito dele leva 6 meses. Agora, nós estamos falando de um anel que a gente não tem nenhuma experiência com ele, a gente não sabe ainda o comportamento dele a longo prazo. A gente sabe que 6 meses, um anel tradicional, ele já tem um efeito não total, porque o anel continua planando a córnea durante anos. Mas, assim, o principal efeito dele ocorre nesses primeiros meses aí, principalmente nos primeiros 6 meses. Bom, então, depois, observe, quando essa paciente já estava com... Aí é o seguinte, tem que lembrar que a vida continua para essa paciente. Ela não tinha jeito de parar para poder esperar 6 meses para alguma coisa. E ela conseguiu essa visão aqui, ó. Então, eu propus para ela, apesar dela não ter interesse em lente de contato, eu falei com ela, até a gente saber o resultado da cirurgia, e ainda tem a outra cirurgia também, para a gente poder reduzir o astigmatismo. Ela estava ciente disso. Então, eu dei para ela umas lentes gelatinosa e tórica, para ver se conseguia melhorar a visão. Aqui está a frustração. Apesar de ter tido uma redução expressiva no esférico, a visão começou a piorar. E ela percebeu que não notava diferença. A visão tinha piorado. Com essa lente de contato, ela chegava a ter 0,6 de visão, que é talvez um pouco melhor do que com óculos, mas ela não estava satisfeita de forma alguma. E, olha, observa como é que aparentemente o resultado foi espetacular. Foi para 44, 46, né? E 45, 46,5. Quer dizer, do ponto de vista topográfico, a gente teve uma resposta boa do anel. Mas do ponto de vista de visão... Refracional. E aí, o que acontece? Essa paciente estava tendo muita dor de cabeça, coisa que ela não tinha, porque ela estava hipocorrigida com a veia gelatinosa. E estava tendo muitos sintomas. E ela não conseguia trabalhar, uma moça simples, mas que precisava tocar a vida dela. Então, eu disse para ela, ó, o óculos, você já pode fazer um óculos aqui, que já tem aí alguns meses, você vai conseguir ter uma visão um pouco melhor do que você tinha, mas a sua visão satisfatória vai ter que ser com lente de contato. Infelizmente, o anel não deu o resultado que a gente esperava. Então, eu passei para ela esse óculos, que ela não fez, pessoa, como falei, uma pessoa com muita dificuldade. E eu resolvi, então, fazer as lentes para ela com lente rígida. Eu pensei, será que vale a pena manter esse anel? Houve uma redução expressiva do esférico, mas tentar lente escleral, essa paciente não tinha a menor condição de colocar lente escleral, antecipar e colocar o anel tradicional internamente ao anel HM, antecipar isso, sem a gente saber o resultado final, eu achei que a gente estaria precipitando. Então, como ela tinha muita dor de cabeça, eu propus para ela, então, a gente colocar uma lente rígida. E aí que a gente acha interessante. Se você for observar aqui, ó, olha como quando você põe anel, olha como é que muda. A ceratometria dela, o K1, está 42,80. Eu coloquei até um pouco abaixo de 42, que foi aqui, centralizou melhor. E do olho esquerdo estava 44,93. Eu também deixei ela um pouquinho abaixo de cá, para ter uma boa centralização, uma rarefação de fluorescência central
sempre ajuda na qualidade de visão. Essa paciente tinha uma visão muito ruim, e essa paciente o paciente estava sentindo muito conforto, porque estava tendo uma visão muito boa. Aqui a visão ficou muito ruim, mas vocês veem um anel aqui, ó, vocês veem um anel HM, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, o anel HM, está muito clara a fotografia, mas a lente muito bem centrada. Então, eu orientei essa paciente, então ela levou as lentes, muito satisfeita com a visão, porque ela estava enxergando. Possivelmente, não é comum isso, às vezes acontece. Você põe o anel e às vezes facilita a adaptação. Geralmente, quando você põe um anel, muitas vezes dificulta a adaptação com lente rígida. Mas essa córnea, parece que o anel, pelo fato de ter um diâmetro maior, não deu aquela diferença oblada central e não oblada para central, que dá nos anéis menores, como dá também numa fotoablação, e dificulta a adaptação de lente rígida. Aqui parece que o perfil da córnea ajudou a usar essa lente rígida. E essa paciente, apesar dessa turbulência toda, não teve uma boa resposta, ou seja, aqui, observa aqui, depois eu repeti a refração, ela estava com óculos de 5, ela foi para 8,5, 8,5, para você ver, de 11 com 3,5, foi para 8,5 com 2,5, de 11 com 3,75, foi para 8, ou seja, corrigiu praticamente 3 graus. Aqui está o relatório do médico que me mandou. Aqui está em grande aumento. Aqui tá melhor o anel. Ó. Estão vendo aqui? Observe que a borda dele é reta, não é curva, como os anéis tradicionais. Então está aqui o anel HM, mostrando então que para a correção de altas miopias, não é uma alternativa para você usá-lo isoladamente. Você já tem que considerar a possibilidade de colocar o outro implante. Nesse trabalho que nós ajudamos o Sandro a escrever, a tolerância está sendo muito boa. Aqui está mostrando a espessura total da córnea e aqui está mostrando a posição do anel. Lembrando que bem ao lado, adjacente na zona óptica interna, ela vai ter um outro anel futuramente. Mas só que ela acabou se adaptando tão bem com a lente que ela... Lê essas considerações aqui, Silvia. O anel HM ainda não está liberado para uso clínico. O resultado do anel HM sem implante suplementar, 140/200, não foi satisfatório. 6 meses de follow-up. Pré-operatório de -11, 3,5 a 60,05. E o pós com 8,5, 2,5 a 60, mantendo a visão. E o olho esquerdo, -11, 3,75 a 120, 0,4. E -8, com -4 a 180, foi para 0,6. O resultado do anel HM não motivou a paciente nem a mim a colocar um anel suplementar, embora eu tenha colocado previamente essa abordagem. Se tivesse sido adaptada a lente de contato antes dos implantes, teria sido a melhor alternativa? Sim. Mas a melhora da visão... E a histórico dela era de muito problema com lente. Por isso que a gente... Mas, professor, você não acha que, por exemplo, o fato dela ter ido para uma ceratometria de 42 não facilitou a adaptação de lente de contato e permitiu que ela aderisse mais à lente? Sim, com certeza que facilitou. Porque como o anel HM tem uma zona óptica maior, o toque da lente ali, muitas vezes é difícil você adaptar quando você tem um anel tradicional. Você tem duas curvaturas muito diferentes. Então, nesse caso aqui, o perfil da córnea ele ficou, não teve uma diferença tão grande da área de aplanamento da área periférica. Então, parece que houve esse aplanamento ele é mais regular, parece que é menos abrupto do que com o anel tradicional. Pois é, por isso que eu pensei que tá. Por isso que eu pensei que tiver que fazer o anel antes foi uma coisa positiva para ela adaptar. Ela não se arrependeu, porque ela passou a ter uma adaptação melhor com a lente e uma visão excepcional com a lente. E ela não conseguiu usar a lente, agora ela está usando lente. E acabaram todos. O grande problema dela não era nem a baixa de visão que ela estava acostumada, mas ela estava tendo muita cefaleia. E ela falou que não conseguia trabalhar daquele jeito.
Então, está tendo problema profissional para ela. Então, a lente foi a resolver esse problema. Uhum. Se tiver a melhora da visão e da cefaleia com as lentes de contato, trouxe grande satisfação ao paciente. Deixei a possibilidade do anel suplementar se ela não se adaptar às lentes de contato. Isso é Para o plano algumas B. lentes de contato Tá? latinosa. Uhum. Exatamente. Ela tem um cilindro ainda significativo. Então, se por acaso ela vier a ter problemas com as lentes, ela já sabe que nós vamos implantar um outro lente para reduzir um outro anel tradicional para reduzir o cilindro e dar a ela a alternativa de usar uma lente gelatinosa. Uhum. O anel HM isoladamente não é uma boa abordagem para os casos de cone com alta miopia associada. A correção é em torno de -3 a -4 dos casos do Sandro, e o cilindro é reduzido com o anel de 140 por 200. Uma indicação promissora para o anel HM poderá ser a miopia moderada e córneas finas, mas o PRK se necessário. Eu vi ele apresentando isso no congresso do São Geraldo, aquele dia que teve... Lembrando que, nesse caso aqui, a gente não está falando de ceratocone, está falando de correção de miopia, tá ok? Uhum, Você associa os anéis para a correção do cilindro naqueles portadores de cone. De cone, Como o túnel para anel HM tem 5,6 milímetro interno e 7,32 externo, é possível o tratamento, PRK com redução da zona ótica, para o tratamento de refração residual. A maior zona ótica reduz a capacidade de aplanamento. Por isso que esse anel não corrige tanto, porque é aquela lei de Blavatsky. Quando você tem um aumento do diâmetro, você reduz a aplanação. Quando você tem uma redução do diâmetro, você aumenta o aplanamento. Quanto mais próximo da zona ótica, isso acontecia muito com a ERK, a ceratotomia radial. Quando as incisões eram próximas de 3 milímetros ou 3 milímetros, você tinha um efeito muito maior do que quando você fazia uma zona ótica maior. Uhum. Devemos ter cautela ao indicar novas tecnologias, em especial off-label. Os anéis de arco longo 320 não devem ser usados com fim refrativo. Não é possível fazer PRK. Lembrando que você pode usar um anel 320 para redução da miopia, mas é temeroso você dizer que você está fazendo uma cirurgia refrativa, porque senão você vai deixar o paciente com a expectativa de ficar. Você tem que orientar muito bem o paciente. O Arnaldo já falou isso várias vezes. Você tem que orientar muito bem que o objetivo é reduzir a miopia, facilitar o uso de óculos, ou até um uso eventual de óculos ou de lente de contato, alguma coisa para complementar o aplanamento. Você não tem a certeza do resultado. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas indicações. Bom, então, esse era o caso aqui, só para a gente ficar assim, otimista, mas saber que a gente, pelo fato, o anel talvez nem devesse chamar HM de High Myopia. Talvez o ideal seria que ele tivesse outro nome para não induzir os colegas a achar que você vai ter um grande aplanamento, porque não é a realidade. Os próximos casos do trabalho do Sandro lá mostraram isso, né? Então é isso aí. Você quer fazer alguma observação, Silvio? Alguém quer fazer alguma observação? Reinaldo, eu quero fazer algumas observações aqui, na hora que a doutora Silvia terminar aí os comentários dela. Então, vamos em frente. Não, eu não tenho nenhum comentário, não. O comentário que eu tive foi que eu vi o Sandro apresentando esses casos mesmo, né? Lá no Congresso de São Geraldo, ele falou bastante sobre isso. E sobre essa perspectiva, especialmente para pacientes que não podem ser submetidos a PRK ou LASIK por altas miopias, e aí do anel HM ser usado para como um complemento, né? Possibilitar que ele faça a cirurgia, para diminuir um pouco a miopia e fazer a refrativa no residual. Isso que ele falou bastante. E eu acho que, assim, é meio que nesse caminho que as novas terapias estão vindo, né? A perspectiva é muito boa, né? Exato. É interessante, pessoal, não sei se você se lembra da aula que o Ferrara, nós convidamos o Ferrara aí a semana passada para falar sobre o anel HM, e o Ferrara ele tem uma perspectiva um pouquinho diferente da perspectiva do Sandro.
Na realidade, são os dois pais da criança. E o interessante todo mundo sabe que o Sandro tem a maior experiência em implante de anel no Brasil. Talvez o Sandro tenha plantado até mais anéis do que o próprio Ferrara. E o Sandro, ele é um cirurgião, além de um exímio cirurgião, ele é um oftalmologista muito inteligente. Então, o que o Sandro pensou? Ele pensou, olha, aquele paciente que tem alta miopia, tem córnea fina e não tem uma córnea berrada, de repente, se eu colocar um anel nele com zona ótica de 6, eu vou um anel espesso, eu vou conseguir corrigir boa parte dessa miopia e o ajuste fino nós vamos fazer com laser. Ou seja, o raciocínio dele está absolutamente correto. Anel com zona ótica de 5, a zona ótica para a gente hablar realmente é muito pequena. E mesmo com o uso da mitomicina C, a chance da gente ter um raise importante é muito grande. Então, para você, se você quer fazer ablação pós-implante de anel, tem que ser com a zona ótica de pelo menos 6. Então, o raciocínio do Sandro era esse. O Reinaldo comentou aí que o anel HM, de repente, devia mudar o nome dele, porque o anel HM ele não vai se prestar para correção de alta miopia em córneas finas. Ele vai se prestar para correção de miopia em córneas moderada, com moderada miopia. Ou seja, se você tem um paciente lá com equivalente esférico de 8 ou 9 e você colocar um anel HM, o paciente vai ficar frustrado. Você não vai conseguir baixar esse equivalente de menos 9 para menos 1. Ou seja, um anel de 320 por 300 ou 250, como ele está na zona ótica de 5, ele vai aplanar muito mais do que um anel espesso na zona ótica de 6. Então, eu acho interessante. Esse comentário do Reinaldo aí que o anel HM, de repente, deveríamos mudar para MM. A ideia do anel suplementar, eu acho também que é uma ideia excelente. Mas, infelizmente, como a gente ainda não tem um anel HM disponível no mercado, fica até difícil a gente pensar em um nomograma e nas eventuais boas indicações para um implante de anel suplementar, seja na zona ótica de 5 ou na zona ótica de 6. Eu acho que todas essas dúvidas que a gente tem, elas vão ser esclarecidas depois que o anel HM estiver disponível e a gente começar a implantar e começar a comentar a respeito dos resultados, né? Eu espero que isso seja brevemente, ok? Então é isso, Reinaldo. Esse trabalho, viu, Arnold, que nós escrevemos lá com o Sandro, esse trabalho vai sair, tá para ser publicado a qualquer hora. Então já vai ser o ponto de partida para se criar futuramente um nomograma. Nomograma, exato. Aquele que tem a maior experiência, que é o Sandro. Então, vamos aproveitar a experiência dúvida dele. Bom, gente, o único problema agora do anel HM que me incomoda um pouco é porque eu ligo para o Fabiano. Eu tenho talvez uns 10 ou 12 pacientes que eu estou guardando lá para o anel HM. Mas o anel não está disponível, né? Então, o Fabiano me arruma não tem. Me arruma meio, não tem. É difícil, né? É complicado. Então, eu tô segurando essa turma aí, mas eu espero que brevemente a gente possa já começar a implantar esses anéis aí. Bom, vocês estão vendo a tela aí? Vamos começar a falar agora, Arnaldo, de adaptação de lente de contato pós-refrativa, que é o nosso objetivo de hoje. Ótimo. Vamos convidar, então, a doutora Débora. Estão vendo a tela aí? Apresentar. Isso, estou vendo. Estamos sim, Reinaldo. Então, vamos lá, Débora. É o paciente de 48 anos, primeira consulta em 2017 para rotina, e relata cirurgia refrativa há 17 anos. Essa cirurgia refrativa há 17 anos foi o quê, professor? Sabe? PRK, LASIK? Foi... LASIK, né? LASIK. Porque foi em 2017, tá. Relata a piora da acuidade visual em olho esquerdo depois da cirurgia e usa óculos apenas para leitura. Aí, LASIK na bio. A refração inalterada e a refração dinâmica dessa paciente é plano, no olho direito com um baixo astigmatismo, né, e 20, acuidade visual de 1, mas no olho esquerdo, que é o olho que ela relata piora de acuidade visual, esse olho é plano, com um astigmatismo, né, com um grau cilindro aí, de menos 4,25 a 150, e realmente a visão um pouco pior, né? E adição de 2J1. Conduta. Orientado para a possibilidade do implante de anel neste olho esquerdo,
Aí, né, aqui a gente tem a topografia dessa paciente, né? A PAC eu não consigo ver, mas eu acho que não deve ser uma córnea tão fina. A PAC é 514 no olho direito e 514 no olho esquerdo, a menor paquimetria. E no olho não ficou esquerdo... uma córnea tão fina, não, né? O problema aí possivelmente tenha sido da espessura do flap. Verdade. E no olho esquerdo, aí a gente pode observar nessa área de um astigmatismo irregular, na verdade, assimétrico, com aumento curvatura inferior, o que pode ser, né, e pela acuidade visual, pelo autoastigmatismo, esse paciente pode ter induzido uma ectasia pós-refrativa, né? Com certeza. Nesse olho esquerdo. Paciente orientado para a possibilidade de implante, então, devido a essa ectasia para melhorar a visão, manter o óculos para uso de perto, multifocal, teste de lente, encaminhar para o médico cirurgião. Qual que seria a sua conduta, Débora? Eu acho que essa cirurgia foi feita há 17 anos, não sei se eu encaminharia para o médico, só se conhecesse, né, o cirurgião dela e tudo, mas a princípio não, né, o paciente chegou para a gente, então o paciente nosso. O implante de anel seria... No primeiro momento, eu testaria a lente de contato para ver se essa paciente teria uma melhora da acuidade visual com a lente. Tá. No primeiro momento. Okay. Mas poderia ser avaliado, sim, um implante de anel. Mas... Ok. Então, a conduta, na verdade, foi só acompanhado, né? A conduta, então, foi orientada aí, continua aí. Tá. Orientada, né? Explicado que é ectasia, mas ela não foi receptiva, então, a essa ideia de uma nova cirurgia. Ela optou por não fazer os novos óculos e foi sugerido, então, o controle anual. Tá. Essa paciente, então, ela ficou com óculos dela, né? Exatamente. Primeira consulta, ela não quis fazer nada. Ótimo. Bom. Aí, 30 dias após a consulta, ela recebeu um pedido relatório completo com a topografia e esclarecimento sobre a causa da ectasia. 6 meses após a consulta, recebi uma intimação para comparecer a uma audiência na condição de testemunha em um processo por erro médico. O relatório, você emitiu esse relatório, né, professor? E colocou... Relatório você não tem que discutir com o paciente. Você tem que ser cauteloso em fazer um relatório. Mas você não pode negar o paciente de dar para ele um relatório, tá? Tá. Bom, você desconfia onde é que começou o problema? De repente, o paciente vem para fazer um exame de rotina. Vamos lá, vamos começar de novo. E aí ela descobre que... paciente dele, da paciente com o médico antigo, para começar. Como é que é? O problema começou com a relação médico-paciente dela com o paciente, com outro médico. Acho que começou aí. Ele não voltou nele, provavelmente. E aí? Onde que foi o meu erro aqui? A paciente não sabia que ela tinha, que essa baixa de visão foi decorrente da cirurgia que ela fez, né? Há 17 anos. Eu não sei como é que foi a relação dela com o médico, não sei como é que era a visão dela antes, eu não tinha nenhuma informação. O que eu sei é que ela veio para uma consulta de rotina. E na anamnese ela falou que tinha feito uma cirurgia de 17 anos e falou que depois da cirurgia tinha uma baixa de visão do olho esquerdo. Eu vi que ela tinha feito um LASIK e o óculos dela estava com a refração inalterada. Certo? Então, gente, o erro aqui foi o seguinte, é você dar ao paciente uma solução que ele não veio procurar. A paciente não veio porque ela tem 17 anos que está com esse problema. Ela veio para o exame de rotina. Quando você começa a falar de ectasia, de colocar anel, você levanta a lebre de que foi um problema iatrogênico.
Então é o seguinte, vamos começar tudo de novo. Então, por aí vocês não devem não, vocês vão caçar confusão para vocês mesmo. Então, qual que seria a conduta, então? Vamos começar de novo. Professor, eu até entendo que essa paciente veio para a rotina, que não é isso que ela queria, mas a gente estaria também omitindo da paciente uma informação que seria importante, assim, porque realmente não é induzir essa paciente a achar que foi erro médico, mas assim, eu acho que essa paciente tem o direito de saber que o que ela tem hoje em dia foi causado pela cirurgia de laser, que pode acontecer, né? A ectasia é um risco que ocorre com qualquer cirurgia, né? Inclusive a cirurgia de antigo. Se a paciente vier a você Uhum. com queixas de quê? Ela quer uma solução para a baixa de visão do olho esquerdo. O que pode ser feito? Tem alguma cirurgia? Não. Ela vem para o exame de rotina. Então, você tem que dar para ela, gente, o que ela veio buscar. Se você começa a dar para ela alternativas cirúrgicas para consertar, que ela vai ver o seguinte, um olho ficou bom, o outro não ficou, então foi algum problema da cirurgia, porque eu enxergava nos dois olhos. Uhum. Então, o que é que eu fiz nesse caso, então? Eu fiz uma óculos, retina, né? Sugeri para ela usar óculos multifocal. Isso. Porque até então, ela estava usando um óculos só para longe, que tem um pouquinho de astigmatismo aqui e tal. E ela veio porque provavelmente a presbiopia começou a atrapalhar. Incomodá-la. Né? Se a visão... Agora já tem a presbiopia que está complicando. Você vai explicar, ó, se você está tendo dificuldade para perto também, ou você vai usar óculos multifocal, ou existe a possibilidade de usar lente de contato. Você dá para ela as alternativas para resolver o problema dela. Não consertar um problema cirúrgico, resolver ela veio por uma baixa de visão. Então, quando eu falei com ela da possibilidade de usar uma lente para perto, para ela enxergar bem de perto, para ela não precisar usar óculos, ela achou a ideia maravilhosa. A paciente jovem, 48 anos, ela não está aí, já numa situação assim de perder suas vaidades, expectativas, trabalho, essas coisas, não. Então, resultado. Eu fiz um teste de lente de contato novamente. Vamos ver aqui, ó, qual que é a ceratometria aqui, ó. 42, 47. Testei várias vezes. Você vê que ela está mais próximo de K1 do que do K médio. Do que do K médio. Mas aqui é quando às vezes a gente começa com muito próximo de K e o paciente tem um toque absurdo. Aí você já pula, aumenta uma dioptria e você vê como é que está a centralização, como é que está o conforto. E não adianta a visão ficar excelente, a lente ficar muito bem centrada, se não tiver conforto. E o conforto da lente ele depende da borda da lente. Então, ela iniciou, olha que interessante, ela veio em março ela começou a usar a lente rígida no olho esquerdo para perto. Ótimo. 7 meses depois, ela veio pedir um óculos para perto, porque ela estava acostumada a enxergar muito bem de perto, mas ela queria ter alternativa de usar um óculos para perto, que ela quisesse descansar da lente. Então, controle periódico, topografia periodicamente, porque uma ectasia, gente, não é normal ela descompensar depois de 10 anos. Ela descompensa nos primeiros meses ou anos. Mas depois de muitos anos estável, certamente a chance disso aqui evoluir é muito pequena, mas você deve acompanhar. E foi o que eu fiz. Você observa que uma paciente, ó, 2017, passei o óculos 2018 aqui, ó, fui repetindo a topografia dela, está estável, e ela continuou usando o óculos para perto, a lente de contato intercalando com o óculos, consegui até melhorar um pouquinho a visão dela, que era 0,5, agora já estava 0,7, a topografia está muito estável. Então, se fosse um pouco mais recente essa cirurgia, uns 5 anos, e você visse no acompanhamento uma progressão, aí você proporia o crosslinking para ela? Se por acaso a visão dela estava com 0,7, eu ia dizer para ela o seguinte, ó, existe um tratamento que estabiliza. Por que deu ectasia, doutor? O que é ectasia? Ectasia é uma fragilidade da córnea que foi submetida
a cirurgia laser. Uhum. Mas tem jeito de prever isso? Não, nós temos Não. córneas que não respondem bem ao laser. Por isso foram Isso. desenvolvidos os tratamentos como anel e o tratamento como crosslink para evitar a progressão dessa ectasia. Ótimo. Certo? Bom, Uhum. então vamos ver o que nós aprendemos com esse caso aí. A paciente veio para exame de rotina, relatou a baixa visual em olho esquerdo, mas não veio para a solução do problema. Ao atendermos um caso com uma ectasia, devemos manter o foco na expectativa do paciente. Evite levantar dúvidas sobre o tratamento realizado pelo colega, até porque realmente a gente não sabe, né? Por que ocorreu a ectasia? A córnea ficou instável após o laser. Isso, o tratamento com anel e crosslink foi desenvolvido para isso mesmo. Muitas pessoas desenvolvem ectasia. É inerente, né, ao própria cirurgia. Acompanhe de perto a ectasia pós-refrativa, que pode evoluir em qualquer idade. Em caso de evolução da ectasia, oriente a paciente que o anel poderá evitar a piora da visão. Certifique que a ectasia não está evoluindo. Os melhores resultados são com crosslink na fase inicial e dão uma boa qualidade visual ao paciente. A baixa visual em olho esquerdo é antiga, a paciente só tem queixas para a visão de perto e se adaptou bem à visão monocular. O uso da lente de contato para perto manteve a paciente sem o uso do óculos, o que é muito valorizado. Ao indicar a lente de contato, eu foquei na necessidade da paciente, que é baixa visual para perto, que ficou muito satisfeita com essa opção. E a boa visão em olho esquerdo com óculos abre a perspectiva de implante de lio tórica no futuro. Ótimo. Ok, então, gente, eu estou colocando isso aqui porque muitas vezes o próprio médico ele acaba arranjando confusão para ele. Você imagina, se, por exemplo, esse paciente entrasse, fosse aquela primeira conduta, muitas vezes o paciente, inclusive, grava a consulta. Então, você não tem como negar. Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo que eu consulto um paciente como se eu estivesse sendo gravado e filmado. Ou seja, tudo que eu falo ali poderia estar diante das câmeras que eu não me sinto constrangido. Então, a gente tem que ter essa percepção de correção, de transparência, mas também lembrar que a gente tem que ter um pouco de maldade, porque às vezes o paciente pega essas informações, procura um advogado, e o advogado quer barulho, ele vive disso. Então, a paciente vai chegar pedindo relatório e tudo, e depois você não tem jeito de negar aquilo que você falou. Então, tome muito cuidado com suas palavras e principalmente, responda o que o paciente pergunta. Não fica querendo conversar coisas que não estão no escopo daquela consulta. Certo? Ótimo. Tá certo. Muito bem, gente. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, nada a comentar. Eu considero a sua conduta aí impecável. E, na realidade, a gente tem que conduzir. O paciente nos procurou. Ele quer um exame refracional, um exame de rotina. Se você detectou alguma coisa ali que pode ter sido causado por eventual cirurgia, como a gente não participou do ato cirúrgico, não tem os exames pré-operatórios, não tem como é que a cirurgia foi realizada, a gente não participou do ato cirúrgico, a gente não participou dos cuidados pós-operatórios. Então, é até imprudência a gente comentar alguma coisa a respeito de um ato cirúrgico que a gente realmente não teve nenhuma participação. Perfeito. Então, a atitude mais prudente é exatamente essa mesmo. O paciente vem para o exame de rotina, faço o exame de rotina, prescrevo o óculos ou a lente que for necessário, e sem tecer comentários sobre coisas que a gente realmente não tem nenhum conhecimento e nenhuma participação. Tem que ser desse jeito mesmo. Lembrar também, gente, que a gente tem que ter muita habilidade, muito tato ao me indicar uma lente de contato para quem já fez cirurgia refrativa. O paciente que já fez cirurgia refrativa, muito frequentemente, já foi usuário de lente de contato e ele parou de usar a lente de contato porque começou a ter problema. Porque a lente de contato, muitas vezes, o paciente começa a ter problema, então ele quer encontrar uma outra solução. Então, quando você
indica uma lente de contato, você deve indicar a lente como solução e não como um problema adicional para o paciente. Tem uma lente aqui, muitas vezes eu comento com o paciente, tem uma lente nova no mercado, doutor, já tentei usar lente. Não, mas tem uma lente nova própria para esse tipo de caso seu. Aí eu vou testando as lentes mais simples até as mais sofisticadas. No final, eu ponho aquela que ele se adaptou melhor. Tá ok? Bom, Perfeito. vocês estão vendo aí essa tela aí dessa outra aula? Estamos sim, Reinaldo. Então vamos lá, quem vai falar isso aqui agora? Vamos convidar aqui, vamos ver quem está presente aí. Doutora Letícia. Vamos convidar a doutora Letícia. Vamos lá, Letícia. Bom, paciente em 2018, masculino, 42 anos, fez cirurgia refrativa há 15 anos. Há 15 anos. Em 2005, foi reoperado no olho esquerdo. Refração estática. -1, -6,5, -3,5, 170. E acuidade OEP em olho 0,2. Amblíope. Se ele não consegue uma boa acuidade visual e não tem uma melhora com o pinhole, a gente tem que considerar que às vezes o paciente é amblíope, né? E ele tinha também opacidades centrais importantes no olho esquerdo, ou seja, já era uma ectasia de longa data, estava começando a formar opacidades ali, centrais ali. Então, você pega um caso como esse, tem 15 anos que operou, o que você acha que deve fazer? Primeira coisa que eu vou fazer já que foi feito já a refração, né, eu que fiz, beleza, fazer lente, para ver potencial mesmo, se ele não quiser ver. Usar Perfeito, gente. Isso é importantíssimo. Toda baixa de visão, por mais que o paciente tenha comorbidades oculares, nunca esqueça de fazer um teste com uma lente rígida, né? Ou uma lente gás permeável, como o Cláudio gosta de falar, para tirar do paciente aquela ideia que rígida vai incomodar. Lente gás permeável, eu acho que é uma expressão melhor, realmente. Então, eu procurei, então, fazer um teste de lente de contato. Vamos em frente. Isso, teste de lente de contato com Asferi KO. Usou 40 com -3. Aí vamos ver, olha aqui. A ceratometria, o K1, 39,5, eu pus uma lente 40. Vocês observam que eu fico passeando perto do flat, do K1. Tá certo? No olho esquerdo aqui, 43,39. A lente, 43,5. Isso aí, se der um bom perfil, mantém, porque essas lentes mais próximas do epitélio, se não tiver trazendo problema, vão dar uma melhor visão. E outra coisa, lentes, quando você tem um Vault, que é uma lente mais apertada, frequentemente elas começam a dificultar a troca lacrimal e provocar edema de córnea. E são muito desconfortáveis. No início elas são confortáveis porque ela não tendo mobilidade, o paciente não percebe a lente, mas ela começa a machucar o olho do paciente. Então, é questão de tempo o paciente voltar para você com problema de hipóxia e também de erosões epiteliais por uma lente fazendo impressão no epitélio, né? Aí no esquerdo você usou a XC, e aí mesmo assim ficou 0,5 de visão, né? O que reforçava aquela ideia de ser um amblíope, né? Sim, mas melhorou, né? Muito, principalmente. Exatamente. Então, o paciente ficou satisfeito de ter uma alternativa ali, porque essa paciente, ou melhor, esse paciente, ele estava reclamando da visão. Então, eu estava querendo melhorar a visão dele. Hora nenhuma, eu falei com ele em cirurgia. Isso foi em fevereiro de 2018. Ele não veio procurar cirurgia, tá? Lembre-se sempre que pacientes as ectasias, muito frequentemente ocorrem em pacientes que foram submetidos a uma reoperação. Muitas vezes, quando o paciente faz uma cirurgia refrativa e depois começa a aparecer uma refração residual, muitas vezes já é o início da ectasia e o médico entende aquilo como um grau residual. Na verdade, aquilo já é a córnea querendo encurvar, e o médico vai lá e tira mais estroma e vai, então, levar a piora da ectasia. Tomar muito cuidado isso. Então, continua.
Em agosto, 6 meses depois, ele volta, e para minha surpresa, cirurgia 15 anos. Ele falou que a visão não está boa, não. Estava usando a lente, mas a visão piorou. Olha, 43, 46, 45, 48. A chance de ser um artefato de alteração e não ser uma progressão é real. Eu acho que a possibilidade de depois de 15 anos é remota. Ele agora não precisa aqui para 11, né? A irregularidade, embora o padrão topográfico tenha tido grandes alterações. Então, esse paciente, quando ele começou a ter piora da visão, eu adaptei ele uma lente escleral. Aqui embaixo, ele fez um uso irregular da lente coniana, depois ele foi adaptado à escleral, que também não fez uso da lente escleral. Então, ele voltou àquilo que ele estava lá em fevereiro. Então, como as lentes não resolveram o problema dele, eu coloquei para ele a possibilidade de regularizar aquela córnea. Eu não entro muito em detalhes, gente. Se é uma ectasia, não. Você tem uma ectasia, que é uma doença da córnea, algumas córneas ficam instáveis depois da cirurgia, e então a gente tem como tratar isso. E não fica esticando muito o assunto. Tem 15 anos que ele operou. Possivelmente ele ficou bem durante muitos anos, achou até que a cirurgia valeu a pena. Então, você não deve ficar tumultuando também o paciente, não. Então, foi pedido então um Pentacam e observe aqui olha como é que a córnea dele era cheia de opacidades. Aqui está a incisão e aqui está o anel que foi colocado. Tá certo? Olha aqui como é que ficou. Menos, olha como é que a anel tem pouca previsibilidade. Estava menos 6,5 com menos 3 central. E uma opacidade também muito central, foi um resultado que até me surpreendeu. Ok? Então, qual que seria a conduta? Receitar óculos, manter esse paciente sem correção. Uai, sem correção, ele prefere sem correção. Gente, isso é muito importante. Às vezes, você ganha uma linha de visão no GRINS e o paciente perde muito na autoestima. Então, se o paciente não vê grande vantagem na correção óptica, deixa o paciente sem óculos, deixa ele curtir a visão que ele tem. Não é uma visão excelente, mas é uma visão, com certeza, muito melhor do que a que ele tinha lá atrás. Então, a gente sempre orienta o paciente, para dirigir, tudo é bom você ter um óculos, mas ele preferia a visão sem correção. Então, eu mantive ele sem correção e continua. 90 dias depois, aqui estava, 6 meses depois do anel. Não sente falta dos óculos. Não sente mais falta. 0804. Antes, ele tinha uma visão monocular. Agora, ele já tem uma visão que dá a ele uma 0,4 de visão, está longe de ser uma visão boa, mas é uma visão que permite esse paciente ter alguma binocularidade. Ele era monocular. De repente, esse paciente percebe, vai dirigir, que ele consegue ver o que tem do seu lado esquerdo, né? Então, isso tudo ajuda o paciente a ter uma vida mais tranquila. E observa como que também a topografia aqui, ó, observa aqui, ele saiu de 45, 48, 45,5, olha aqui, 47, 50. A curvatura piorou, embora o perfil topográfico esteja melhor, né? Então, a gente tem que lembrar que a topografia é um exame complementar. Ela ajuda muito quando a visão está ruim, mas quando a visão está satisfatória, a gente não deve mudar o planejamento por causa da topografia. E a história continua. Vocês observam que esse paciente já tem 2 anos e meio. Observa aqui, ó.
está se mantendo muito estável, né? Aqui com 1 ano e meio aqui, ó, 2 anos e meio de follow-up, e a visão está lá se mantendo, tá? Com 2,5, mais 2, com menos 2,5, eixo a 150. Agora, aqui em outubro agora de 2021, ele estava com a mesma acuidade visual, mas ele começou a reclamar para dirigir. Então, o que você faria com a situação? Você pensaria o quê? Aí eu passo óculos só para dirigir. Pronto. Passa um óculos. E muitas vezes, gente, quando o paciente tem resistência ao uso de óculos, existe uma lente que pouca gente conhece, que o Cláudio citou, que é a lente híbrida. É uma lente que tem um miolo gás permeável e a periferia tem uma aba gelatinosa. Então, como ele tinha resistência a ele usar um óculos para dirigir, tudo bem, mas ficar de óculos ele não queria. Então, o que eu fiz? Coloquei, observa que ela tem um aspecto de uma lente gelatinosa, tá? Então, ali é o esquerdo, e aí eu coloquei uma lente gelatinosa. O problema é que esse paciente tem uma visão muito ruim. Por quê, hein? Apesar de ser uma lente híbrida, que normalmente tem uma visão melhor do que a gelatinosa, ele tem uma visão muito ruim. O que pode ter acontecido aqui? Deixa eu ver. Ué, como é que a mobilidade excessiva? Deve estar frouxa. A mobilidade geralmente interfere mais, como não é uma lente tórica, ela interfere mais no conforto. Então, esse paciente tinha um problema. Ele veio fazer um teste, num dia, fazer um exame também, possivelmente de retina, alguma coisa, e a pupila estava dilatada. E não se faz exame de ceratocone dilatado. É uma boa visão, você tem muita aberração de alta ordem. Então, ele voltou depois, já sem dilatar a pupila, a visão, observa, olha a visão dele, 0,8, e para perto ele estava com a visão Jaeger 1. Está usando o outro olho. Então, né? ao invés de eu passar esse olho para longe, ele que já estava acostumado à visão monocular, ele preferiu uma. Entendeu? Gente, ficou claro aí? Perfeito. Alô, alô? Okay? Então, o que nós aprendemos nesse caso aí? Todo cuidado é pouco ao tratar pacientes com ectasia após refrativa. O risco de demanda judicial não prescreve. Este paciente se adaptou à monovisão até que a baixa visual para dirigir se tornou um problema. Foram testadas várias lentes de contato rígida, gás permeável, inclusive esclerais. Considerando que nenhuma deu boa visão, podemos considerar que este paciente seja ambliopia. Assim, optamos por melhorar a visão para perto, sem correção, que lhe deu grande satisfação. O conforto com as lentes de contato para ceratocone e a visão em báscula resolveu a demanda do paciente. Interessante que, mesmo sem melhora da qualidade visual, o paciente tem a percepção de uma significativa melhora visual, não usava óculos. O controle deve ser contínuo, porque há a possibilidade da ectasia evoluir. O portador de ceratocone fica satisfeito por usar óculos. O portador de ectasia não quer usar óculos e operou para não usar lente de contato. A abordagem deve ser cautelosa. Muito cuidado, viu? Porque senão você vai entrar numa situação de que você vai ter dificuldade de sair depois. Alguém quer fazer algum comentário? Reinaldo, eu quero diga. comentar aí a respeito da sua abordagem, que eu achei excelente. Eu já aprendi com você que a gente, toda vez que a gente precisar comunicar alguma coisa a um paciente, seja uma ectasia, seja uma aberração corneana, a gente tem que ser extremamente cauteloso com relação, não à notícia, mas sim à maneira que a gente vai comunicar isso para o paciente. Então, eu, por exemplo, eu sou retinólogo também, então, eventualmente, eu pego o paciente lá que vem consultar para uma consulta de rotina, com queixa de baixa de visão,
E esse paciente está com um descolamento de retina rigmatogênico. Então, toda vez que eu tenho que dar uma má notícia para um paciente, eu sempre procuro alguma coisa boa para falar antes. Eu não vou direto ao... Ou seja, o paciente vem com queixa de baixa de visão no olho direito. Examina o paciente minuciosamente, o paciente está com descolamento, tem que fazer uma vitrectomia. Eu não comunico ao paciente que eu vou dar uma má notícia para ele. Eu procuro alguma coisa boa. Eu falo, olha, o segmento anterior do seu olho está muito bom, a córnea está boa, seu cristalino está transparente, mas você está com um problema no segmento posterior do olho, você está com a retina que está parcialmente descolada, a mácula está aplicada, e nós vamos precisar fazer um procedimento aí para corrigir isso. Então, tudo depende da abordagem. Se o paciente chega na sua clínica com um descolamento de retina e você simplesmente, você está com descolamento, tem que operar, o prognóstico não é bom, a chance de você perder a visão desse olho é muito grande, você simplesmente vai direcionar esse paciente para uma segunda ou uma terceira opinião. Então, tudo depende da abordagem. E lembrar também, pessoal, que a gente nunca deve assumir conclusões sobre procedimentos que a gente não participou e que a gente não tem nenhuma informação com relação ao pré-operatório, à indicação, ao pós-operatório, alguma eventual intercorrência que pode ter acontecido durante o ato cirúrgico. Então, nós temos que ser extremamente cautelosos na hora de comunicar, não omitir a verdade para o paciente, e sim, a gente tem que ser cauteloso com relação à abordagem que nós vamos comunicar isso para o nosso paciente. Perfeito. Ok? Perfeito. Então, é isso, Reinaldo. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Muitas vezes... A hora é agora. Pode ficar à vontade de fazer perguntas aí. Enquanto vocês vão pensando aí, lembre-se como que nós pegamos casos aqui de pacientes que não sabiam que a lente de contato podia dar a eles uma visão satisfatória para diminuir ou até interromper o uso de óculos. Às vezes o médico pensa num monte de alternativa e esquece que existe uma lente gelatinosa, que é a lente híbrida, que às vezes é tudo que o paciente quer. Tem paciente que para na esferal, mas tem paciente que não consegue nem colocar a lente. Você tem que se facilitar a vida do paciente. Então, a gente tem que estar ali oferecendo tudo como solução e não como problema. Muito bem, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Então, Reinaldo, é isso. Na realidade, hoje, teoricamente, é o nosso último dia aí do nosso fellowship de cirurgia refrativa e ceratocone 2023. Lembrando também, pessoal, o seguinte, a obrigatoriedade de vocês de participarem das nossas reuniões, ela se encerra hoje. Lembrando que, a partir da semana que vem, toda quarta e quinta-feira, continuamos com as nossas reuniões. Semana que vem nós vamos estar com uma turma nova, mas isso não quer dizer que vocês não sejam muito bem-vindos para participarem de todas as nossas reuniões. Muito pelo contrário, nós incentivamos que vocês continuem participando e realmente contribuindo no nosso raciocínio aí, ok? Então é isso, Reinaldo. É isso aí, gente. Então, a turma que está terminando hoje, desejo muito sucesso a vocês. Lembrando que quem não participou, quem nunca fez um fellowship de refrativa, sempre acha que cirurgia refrativa é algo muito simples. Eu diria que é uma área muito complexa, porque nós lidamos com jovens e jovens normais. Isso requer de nós uma responsabilidade enorme. Não é como o pessoal que pega um paciente que já não enxerga, e se ele ficar sem enxergar, o paciente acha que é porque não teve jeito. Agora, você faz uma cirurgia e tem uma complicação grave, é muito difícil você explicar isso para o paciente. Então, o critério de seleção dos pacientes, né, a abordagem dos pacientes, esse é o nosso objetivo. Fazer a cirurgia, eu acredito que nenhum de vocês terá dificuldade. Tá certo? Até porque também pode contar com a gente. Mas o mais importante, o mais difícil,
fazer uma boa indicação e evitar lesar o paciente que tem uma iatrogenia. Então, desejo muito sucesso a vocês aí e vamos em frente. São bem-vindos, como o Arnaldo falou, em nossas reuniões semanais aí, tá bom? Um abraço a todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana para todos aí. Muito obrigada, professores. Aprendemos demais esse ano, muito bom. Muito bom esse ano. Nossa, foi ótimo. Que bom. Queria agradecer Boa noite, demais. pessoal. Muito obrigado. Lembrando que nós estamos lá, tanto nos consultórios, nas clínicas, quanto no ocular laser, para poder discutir os casos com vocês, orientar e participar dos atos cirúrgicos junto com vocês. Ou seja, o fellowship oficial ele termina essa semana, mas os procedimentos cirúrgicos e a participação de vocês, nós contamos aí para o ad eterno, ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Dr. Reinaldo. Vocês aí. Muito sucesso. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. O Arnaldo. Oi. Só um minuto que eu vou te passar aqui o telefone. Aqui. Você já faz esse grupo, sabe? Aham. Aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Reinaldo, você está querendo me passar a lista dos novos fellows? Deixa eu ver aqui o nome dela aqui. É isso? Uma chama Luciana Rodrigues. Certo. Ô, Reinaldo, eu quero que você me passe isso pelo Zap amanhã, tá? Eu vou te explicar como é que vai funcionar a coisa aí. Essa transição é o seguinte. Amanhã eu vou criar um novo grupo de refrativa 2023-2024, tá certo? Ou seja, nesse grupo nós vamos ter os novos fellows e os professores assistentes. Esse grupo antigo nosso, que a gente está usando agora, ele ainda vai funcionar durante algum tempinho, durante mais uns 30 dias aí. Nós vamos funcionar, até porque nós temos interesse que essa turma que está finalizando, eles continuem participando e frequentando e dando a opinião deles. Isso é muito importante para nós. Agora, tem um detalhe que eu quero comentar com você, que é o seguinte: eu criei há uns anos atrás, aí, uns 2 anos atrás, junto com o Rodrigo, um grupo de alumínio de cirurgia refrativa. E nesse grupo, ele engloba todos os meus fellows dos últimos 20 anos. Você entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir o Giovanni, essa semana que vem, para incluir essa turma desse ano nesse grupo de alunos. Então, nós vamos ter 2 grupos. O nosso grupo oficial da refrativa 2023-2024, e nós vamos ter um grupo de refrativa de todos os ex-fellows, incluindo os seus e os meus. Esses ex-fellows é um grupo aberto, eles podem participar, podem comentar. Quando a gente tiver algum artigo interessante, nós vamos colocar lá no grupo. Agora, esse grupo não é o grupo ativo. Não. O grupo você ativo quer é o o grupo... nome aí? Entendi, boa ideia. Não quero, não. Eu quero que você mande para mim pelo Zap amanhã, com o telefone. Não adianta você me dar. Ou senão, manda pelo Zap para mim, que aí e amanhã já vou fazer o grupo novo para nós. Tá bom? Ok? Uma outra coisa que eu quero sugerir para você é o seguinte: a sua internet aí de escape não está legal. Tem muitas horas que a gente não consegue te ouvir.
Eu não fico comentando para não atrapalhar o... Você entendeu? Eu vou mudar, Mas eu vou mudar queria o que operador você... aqui. eu vou te sugerir duas coisas. Primeiro, que você mude de operadora de Scarpas, porque essa operadora não está te atendendo. E segundo, que você faça aquilo que eu sugeri para você no Belvedere. Você liga lá para a sua operadora e pede para mudar a velocidade máxima que você puder lá. Pode ser 300, 400 mega, porque O máximo que eles realmente, de entregam vez aqui em é quando... 100. O Mas máximo que eles não, entregam aqui é Reinaldo. 100. Não, é porque Não, essa empresa é então... ruim. Não, então troca, passa para Eu a vou Vivo. trocar. A Vivo tem 400 mega, paga R$ 99. E eu tenho aqui, você está um quarteirão, você entendeu? Você tem a opção da Vivo aí também na Então, lá sua em casa a casa. internet é boa. Aqui que é o problema. Não, mas a internet lá sua também pode ser melhorada, tá certo? Aquele dia eu medi a sua velocidade lá. O fato de você comprar uma internet de 100 não quer dizer que você vai receber 100, não. Muitas vezes você recebe menos da metade, Esse aqui é o entendeu? problema. Mas o que eu estou querendo te Esse é o sugerir é o problema. seguinte: você liga, a sua operadora lá não é a Vivo, não, qual que você tem lá? A Claro. Você vai ligar para a Claro e pedir para fazer um upgrade para a velocidade máxima. Se você está pagando 100, você vai pagar 120, 130, uma coisinha a mais. Você entendeu? Para você receber a metade. Se você contratar 400, você vai receber 200. Se você contrata 100, você recebe 50. Então, o contrato máximo que você puder lá, para você poder trabalhar tranquilo. Tá bom? Tá. Eu te mandei. Uma é Maria Carolina, a outra eu não sei o nome dela. Como é que ela chama? Pede o Cláudio Cury para olhar lá direitinho, nome, Não, telefone, tem e manda aqui. que amanhã eu vou criar o grupo. Tá bom? Tá bom. Falou, Ok? filho. A outra é... Você tomou aquela água de coco que eu te pedi aí na caminhada aí? Como é que com tá o negócio? certeza. E o meu Tomei coco, você já colocou lá uma etiqueta lá para ninguém colher esse coco aí? Não, tem um coqueiro só seu. Pois é, não, você deixa o coco aí que eu quero ter o prazer de colher ele no pé. Com certeza. Tá certo? E a Maria? Como é que tá a Maria? Como é que tá o bromelário aí? Tem um... Como é que tá o bromelário aí da Maria? Tá ótimo. Você já comprou um humus de minhoca? Tá ótimo. Não, tá beleza. Pois é, você sabe que o alimento da bromélia é o humus de minhoca. Aí você coloca no pulverizador uma colher de sopa com 2 litros de água e joga no copinho lá. Elas vão te agradecer demais. Lá embaixo. Pega o humus de minhoca, dilui no pulverizador, tá certo? Ou no regador, o que você achar melhor. E joga dentro do copinho, ok? Tá bom? Você vai ver, ela tá linda. Viu? Beleza. Falou, meu então filho. tá bom, Reinaldo. Um abraço. Então aproveita bastante aí, tá bom? Tamo juntos aí semana que vem. Ok? Tá me ouvindo? Falou, filho. Um abraço. Um abraço, obrigado. Okay. Até mais.